Meio-dia mais 32 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda pode nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá escolha pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na nossa região nesta segunda-feira. Aliás, né, ontem à noite teve uma pancada de chuva, mas de madrugada muita gente foi pega de surpresa aí, uma pancada de chuva forte na região. Mas a Mônica Maria que conta os detalhes pra gente do que a meteorologia indica pra hoje. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, uma pancada de chuva forte que assustou muita gente. E para esta segunda-feira, no Vale do Paraíba, devemos ter um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Mínima de 18 e máxima de 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. Litoral Norte, a segunda-feira deve ter dia de céu nublado com possibilidade de garoa isolada. À tarde, o sol aparece, mas tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 23 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, a previsão indica dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Mínima de 15 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. E nós iniciamos ontem, domingo de Ramos, mais uma Semana Santa com a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Aí começa uma nova fase na história do povo de Israel, quando todos se voltaram para a cena da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa deve ser um tempo de recolhimento, interiorização e também abertura do coração e da mente para o Deus da vida. Significa fazer uma parada para a reflexão e reconstrução da espiritualidade, essencial para o equilíbrio emocional e a segurança no caminho natural da história de vida com mais objetividade e também firmeza. Mas como viver a Semana Santa? Como tornar belo e eficaz esses momentos de silêncio e jejum? Qual a vivência e também significado de cada dia da Semana Santa? E como nós cristãos devemos transmitir isso dentro da nossa casa, no trabalho, na escola, no dia a dia. E esse será o nosso assunto hoje aqui no programa Abre Aspas. E eu quero convidar você para também mandar o seu boa tarde, interagir conosco. Conta pra gente aí como é que você vivencia na sua casa, com a sua família, na sua comunidade, como que é a programação aí dessa semana tão importante que nós também a conhecemos como a Semana Maior. O nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode interagir conosco por texto ou áudio não muito longo, combinado? Mas manda pra gente a sua mensagem que será uma alegria ter a sua interação e a sua participação. Abre aspas. E para conversar conosco sobre o assunto com muito carinho, nós estamos recebendo aqui na Rádio Canção Nova ele que, quando veio aqui, se eu não me engano, ele estava para ser ordenado padre, mas agora, graças a Deus, já é um grande fruto da nossa igreja, Padre Jefferson Oliveira, padre que é vigário, né, da paróquia São João Batista em Jacareí. Padre Jefferson, que alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova, agora como sacerdote, né? Seja bem-vindo, boa tarde, sua bênção. Deus abençoe, Vanessa, Deus abençoe ouvintes da Rádio Canção Nova. Desde já, obrigado pelo convite, né? Que é sempre uma maneira especial de estar com você, que é uma pessoa muito animada, muito alegre, sempre passando informação, dicas de como rezar, né? Sobre a nossa cidade também. É muito importante a participação de vocês, né? Na nossa vida de fé e também enquanto sociedade. Então agradeço também esse espaço para falar um pouquinho sobre a vivência da Semana Santa. Como podemos rezar bem a partir do Domingo de Ramos, que foi a grande celebração de ontem, a abertura da nossa Semana Santa.
Santa. Também quero mandar um abraço para os meus amigos, minha família também, Sim. que estão acompanhando. Ai, que beleza. Pessoal da Paróquia São João Batista, Deus abençoe a todos vocês lá de Jacareí e o pessoal aqui também de São José. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos desde já. Nós que agradecemos, Paróquia São João Batista. Como eu disse, né, não é minha paróquia de origem, mas é minha paróquia de coração. Tô lá sempre, né, padre? Mas, ô padre, é importante falar também, né, falei que quando o senhor veio aqui, o senhor tava para ser ordenado. Já passou um tempão, né? Já fui ordenado, já vai fazer 1 ano e 2 anos esse ano. 2 anos e eu esse vim ano. como diácono, né? Nossa, então, olha que bênção. E tá boa essa experiência, padre? Graças a Deus tá ótimo. O povo de Deus é maravilhoso. O povo muito. de Deus é maravilhoso. Então, junto as duas coisas, a gente se sente muito realizado enquanto Sim. padre, ainda mais, né, de maneira especial na nossa diocese. Com certeza. É uma diocese muito boa de se trabalhar, de se viver a fé. Então, eu sou muito mais que abençoado. Eu sou muito grato a Deus pela minha vocação e vocês ajudam também, Sim. né, com as orações, com a amizade. Então, é um presente de Deus nas nossas vidas. Então, estou muito feliz. Que bom. Graças a Deus. É perceptível a felicidade do padre aí no sorriso, né? E que bonito isso que ele fala, né? Que a gente também já possa trazer isso para o nosso coração. Como a importância, né? Do fiel, da oração pelos sacerdotes, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande também sobre essas vocações. Então, que a gente possa assumir isso também como cristão, como fiel. Padre, falar sobre a Semana Santa, né? Lancei pro padre esse convite aí. Falei, padre, vamos falar do dia a dia. Porque é a nossa semana maior e eu acho que é tão importante a gente ter esse olhar diferenciado. Não que as outras datas, os outros tempos litúrgicos não sejam importantes, são muito importantes, cada um ali no seu tempo. Mas falar da Semana Santa realmente nos remete a várias questões, nos faz refletir muito, até porque viemos de um período, estamos vivendo um período também quaresmal. As pessoas estão atentas a isso, padre? O senhor percebe que a população, os fiéis, enxergam a Semana Santa hoje realmente como uma semana maior? Olha, graças a Deus, com alguns canais, né, alguns padres, nem até influencers mesmo, Sim. as pessoas estão voltando, mas muita gente ainda, né, não vive a Semana Santa ou não viveu a Quaresma como deve ser vivida. E acabou passando despercebido, eu até falava nas missas, passou tão rápido. Passou que mesmo. todo final de semana eu cobrava sobre a penitência, aquilo que nós fizemos de propósito. Muita gente nem tinha pensado no seu propósito no meio da Quaresma. Tem gente que não conseguiu nem fazer, outros conseguiram cumprir, mas a grande maioria ainda tem uma certa dificuldade de interiorizar, né, de viver essa preparação dos 40 dias, né, para a vivência do tríduo pascal, que é muito importante. Então ainda falta um pouquinho desse abraçar esse tempo importante da igreja, de reflexão, de interiorização, de conversão, tanto conversão social como conversão espiritual, como vai nos ensinar o Evangelho. Sim. Só que muita gente ainda está distraído. Hoje nós temos muitos barulhos, Verdade. externos e internos. A gente não consegue mais silenciar. É uma dificuldade do nosso tempo. A tecnologia atrapalha, muita gente com muito tempo no celular, vendo várias coisas. Quem dera se fosse o evangelho do dia, as pregações, mas às vezes passando só vídeos aleatórios, a gente perde muito tempo e esquece desse tempo de interiorização. Então a gente acaba passando despercebido um tempo tão rico da igreja, que motiva a nossa transformação pessoal, né? E lembrando, né, a transformação que a gente promove na Quaresma não é para terminar nos 40 dias. 40 é um número simbólico, um número bíblico. Sim. É totalidade de uma vida, né? Então a conversão é para a vida, é para toda a vida. Aquilo que eu mudei não é só quando acabar os 40 dias, não, eu vou voltar a fazer de novo. Não, pelo contrário. É exercitar com a vida essa conversão. Só que ainda tem gente passando um pouquinho despercebido. E é muito importante falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas podem falar assim, mas todo ano tem essa Quaresma, todo ano tem a Semana Santa. Mas nós temos que entender, minha gente, que a cada ano se renova. E assim somos nós, né, padre? Eu falo, nós somos renovados diariamente. Gente, ninguém levanta, ninguém acorda igual, né? Talvez você não veja as mudanças, mas as mudanças acontecem o tempo todo. E nosso coração também tem que se transformar a cada ano, a cada mistério, né, padre? Sim, olha, e é uma riqueza da nossa igreja, né? A cada liturgia, a cada missa celebrada, como a gente já sempre falou e sempre defende isso, né? O sacrifício se atualiza. Verdade. Então, a cada celebração, desde o Natal, né? É uma comemoração, é uma festa, é um teatro. Jesus nasceu, né, há 2000 anos atrás? Não. A liturgia, ela faz reviver o momento, né? Atualiza, né? Reviver é atualizar. Né? Jesus nasce no dia 25, como também na Semana Santa. Né? Jesus está morrendo, está sofrendo. Né? Jesus está sendo crucificado novamente pela liturgia, pela ação do Espírito Santo, é vivenciado isso novamente. Né? Então, não é um teatro, é uma forma real, acontece. E a nossa fé promove isso, a nossa fé acredita nisso. Por isso que é importante a fé acreditar naquilo que se está rezando. Não só participar como telespectador, como a gente veio conversando antes. Né? Somos espectadores de um teatro, né? Uma encenação apenas, pelo né? Pelo contrário, a vivência da Semana Santa ela é real, né? Está acontecendo.
Com certeza. Tem diversas perguntas aqui. Aguenta aí, gente. Pessoal participando, interagindo. Daqui a pouquinho a gente vem com as perguntas. Mas, padre, conta um pouquinho pra gente, então. Ontem, domingo de Ramos, né? Essa celebração aí, que é uma celebração eu particularmente gosto muito. É um momento muito bonito, né? Ontem mesmo eu falava, né, em casa, gente, como a gente celebrando isso a cada ano, a gente remete às nossas lembranças. Eu lembrei de quando eu era criança ali, né? Escolha do ramo, era todo e é tudo muito significativo. Até o ramo tem um significado, né, padre? Sim, com certeza. Uma observação antes de eu explicar isso pra você, Vanessa, às vezes eu falo um pouco rápido. Se tiver muito acelerado, o povo fala aí, gente, olha, padre, dá uma acalmada, que tá muito rápido, tá bom? E às vezes a gente fica nervoso. O senhor já trabalha em rádio, eu acho que engata uma marcha ali, vai que vai, né? Pode falar, o padre tá demais, aí vou dar uma desacelerada. Vamos lá nos ramos, né? Lembremos, né, na época de Jesus, né, os imperadores, quando vinham, né, os reis, grandes reis, quando venciam as batalhas, o povo aclamava com os ramos. Era sinal que aquele imperador, aquele rei, tinha ganhado a batalha. Né? O rei que veio para governar aquele povo. Então, ele ganhou, ele entraria naquele reino e o povo aclamando com ramos. E que interessante, depois da tentação no deserto, Jesus vence a tentação e agora entra em Jerusalém sendo aclamado. Né? Então, por isso que o povo coloca as palmas, os ramos, para aclamar esse rei que veio para governar, onde o seu reino não é aqui. Né, mas veio para governar, como rei de todos nós. E uma coisa interessante, até falava isso na homilia de ontem. Por várias vezes, Jesus negou ser rei. Né, o povo queria proclamá-lo quando multiplicou os pães, quando curou, né, fez várias curas. As pessoas procuravam Jesus para proclamá-lo rei e ele teve que fugir. Mas ao perceber que chegou a sua hora, a hora do sacrifício, a hora da entrega, ele se coloca. Não, agora é minha hora. Vou subir no burrinho, sinal de humildade, de serviço. Né, as pessoas aclamando ele como rei. E ele se entrega por nós, entra como rei aclamado e logo após será morto, né? Será na crucificação, né? Será crucificado e morto por todos nós, mostrando que para chegar na glória é preciso passar no trono da cruz. Né? Então é muito bonito essa entrega de Jesus. O domingo de Ramos é muito cheio de simbolismos. Então, inclusive, os sentimentos. Começamos com alegria. Temos um rei que veio para nos salvar, aclamamos, gritamos Hosana no alto dos céus e depois terminamos também com o Evangelho da Paixão, onde tem a morte do Senhor. Então é uma mistura de sentimentos que nos prepara para essa semana maior, a abertura da Semana Santa. E é muito bonito, né? E eu falo que assim, é tão interessante porque nos faz trazer isso para nossa vida, né? Porque às vezes as pessoas acham que seguir a Jesus é não ter sofrimento. Se ele mesmo sofreu, gente, quem somos nós? Né? A gente tem que parar com essa ilusão, né, padre? Ah, mas eu rezo tanto, mas eu acredito tanto e nada dá certo, tudo tá ruim na minha vida, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa se situar, né, padre, às vezes, né? O Filho de Deus sofreu. Nós somos maiores que Jesus? Nós não somos. Misericórdia. Quem somos nós e outro? Perante o sofrimento de Jesus, que é o nosso sofrimento. Verdade. Perante tanto sofrimento que existe no mundo, até os nossos vizinhos às vezes sofrem muito mais do que nós, escondido, estão ali com o seu terço, rezando, com fé, e muitas vezes nós pensamos em desistir por bobeira, por coisa pequena. Com certeza. Né? Então, assim, é uma lição, Jesus nos ensina. Temos que nos entregar, temos que abraçar a cruz e seguir adiante. Né? Temos que seguir com a nossa missão. Ele teria todos os motivos do mundo para desistir. Foi renegado, nem escutaram a sua palavra, foi traído, né? Os seus amigos o traíram e ainda assim, né, foi até o fim com o seu propósito, por amor a Deus e amor a nós. Então ele ensina, é necessário passar pela cruz, é necessário continuar e concluir a missão. Isso tudo a gente vê na quinta-feira, no domingo de Ramos e durante a Semana Santa também. Pois é. 12-30-19-8801. Daqui a pouquinho eu já passo as suas participações, suas perguntas também aqui, que você pode interagir conosco, padre. Então, ontem tivemos aí, vamos dizer, o start da Semana Santa, né? Mas acho que é importante a gente reforçar também, dúvida de muitas pessoas, a quaresma, padre. Já acabou aquilo que eu prometi que não ia comer, que eu não ia fazer, já posso voltar, tudo? O senhor já deu mais ou menos um spoiler, né? Que é 40 dias, é um treinamento, mas é pra vida toda, né? Exatamente. Não acabou. Quando não que acabou, acaba, né, a quaresma? Na quinta-feira santa. Tem alguns que defendem porque são 40 dias. Quem faz 40 dias seguidos, como nós contamos, né, no lápis ali, dá de fato no domingo de Ramos. Porém, o que a igreja ensina? Domingo não é dia de sacrifício. Né? Domingo é o dia do Senhor, é dia de alegria, né? É dia de estarmos juntos com a família. Então não é dia de penitência.
por isso que ela anula esses domingos e ela estende por mais 4 dias. Então, ó, o cálculo, gente. Então, os domingos não contam. Não contam. Aí tem gente que abre um espacinho. Então eu posso comer um docinho no domingo porque eu fiz a penitência do doce, né? Tem gente que fura um pouquinho, porque na sua consciência é tranquila, porque já que não é dia de penitência, Sim. né? Então acaba abrindo, desde que não interfira na sua caminhada de fé. Tem gente que é mais rigoroso. Não, vou ficar, né, do primeiro dia da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Então fica um tempinho a mais, mas se para a pessoa faz sentido, para ela tem essa caminhada espiritual, né, de conversão verdadeiramente, tá ok. Mas lembrando que a maneira certa mesmo é até a quinta-feira santa. Então tá aí, gente. Até porque, né, padre, muito além do que os 40 dias, né, como o senhor disse, é uma vivência para nossa vida toda e a transformação tem que ser para sempre, né? Exatamente. Não, a gente tá falando só a questão de comer um docinho, a gente tá dando um exemplo, mas muitas pessoas prometeram outras coisas aí, né? Então, esse olhar diferente. Até porque terminou, ok, os 40 dias, vamos pensar para quem calculou direto aí, né? Mas nós estamos num período diferente, que é a Semana Santa, né? Essa crucificação, essa morte de Jesus. Tem a Páscoa, né? Que aí chega o domingo de Páscoa, é o dia da alegria, né, padre? Exatamente. Inclusive, usando o docinho, muita gente abre mão os 40 dias. Chega no domingo de Páscoa, lambuza de ovo de Páscoa. Aí, cadê a penitência? Cadê a conversão? Abrir mão dos prazeres para viver algo maior, né? E lembrando, quando a gente abre mão de alguma coisa de alimento, qual que é o sentido? O dinheiro que eu compraria aquele alimento, né, que eu vou, né, treinar as minhas vontades para, né, superá-las ali, né? Em vez de gastar aquele dinheiro com isso, eu vou juntar aquilo que eu gastaria e doar para uma instituição de caridade, doar para alguém que precisa, né? Tem esse cunho também social. Sim. Não é simplesmente abrir mão de um desejo, não vou comer mais doce, não vou comer bolacha, não vou comer salgadinho. Não, mas é o dinheiro que você compraria, você tem que contribuir com o social. Então é uma mistura, né? A conversão espiritual e conversão social. As duas coisas caminham juntas. Tem que caminhar, né? Padre, então agora vamos falar sobre a semana. Começamos ontem, domingo de Ramos, né? Todos nós já entendemos aí. E agora, hoje, segunda-feira. Muitas pessoas talvez não entendam. Falar, não, vai começar o Tríduo Pascal lá na quinta, mas segunda, terça e quarta não é Semana Santa. É Semana Santa, né, padre? É Semana Santa. E interessante, Vanessa, porque assim, cada paróquia tem o seu estilo. Sim. Então, cada paróquia vai ter a sua programação, mas todas elas o que tem em comum? A preparação para o Tríduo Pascal. Então, a vivência, a interiorização, o silêncio. Tem paróquias que vão fazer as dores de Nossa Senhora, a procissão do encontro, né? Vai fazer as dores, as 7 palavras de Jesus, que tinha até uma pergunta sobre isso, tem né? Tem uma pergunta aqui. As 7 palavras de Jesus. Então, cada paróquia se organiza preparando o povo para esse momento, né, para o Tríduo Pascal. Então é um momento de silêncio, né, de reflexão, jejum também, quem gosta de fazer nesse período é importante fazer, né? É silenciar interiormente, exteriormente. Então buscar a casa tá mais silenciosa, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê na internet, é um momento único na nossa fé, né? A gente comentava, né? Acontece só uma vez no ano, essa semana maior. Então por que não vivenciá-la bem? E outra preocupação que eu até colocava para você anteriormente, as pessoas vão nas celebrações olhando o relógio, com hora para acabar. É segunda, é na terça, é na quarta. Não, vamos viver bem, vamos com paciência. Estou ali para experienciar, né, esse momento especial de fé, de interiorização, seja para refletir as dores de Nossa Senhora, as dores de Cristo, as angústias de Cristo, sofrer com Cristo esse período para, né, depois ressuscitarmos com Ele. Esse é o sentido da preparação da Semana Santa. Né? Então tem toda essa experiência de vivência e cada dia, né, a ser vivido de uma maneira. Inclusive na liturgia, nos evangelhos, a gente começa a ver que vai ter os embates de Jesus. Sim. Né? As coisas começam a se enroscar agora, né? Onde ele vai ser traído, vai ser questionado, vai ser humilhado, vai ser perseguido até chegar no cume da crucificação. Né? Então tudo isso a gente é convidado a sofrer com Cristo. A cada celebração é essa angústia, esse sofrimento, sofrer com Ele mesmo. E lembrar, foi por mim, né? Não foi à toa, né? Foi por você, foi por vocês que estão nos ouvindo, né? É um sofrimento que nos acompanha também. Sim. Tem um motivo maior. E eu faço parte disso tudo. Então eu tenho que viver com Cristo porque foi por mim, por você. Com certeza. E padre, até aproveitando aqui o gancho, né, o senhor que tem uma participação aqui, a pessoa pediu para não ser identificada, mas ela diz o seguinte: padre, sua bênção, na minha comunidade, sempre na terça-feira, realizam a contemplação das 7 palavras, mas nunca entendi ao certo o que isso significa. O senhor poderia me explicar? Aí tem a questão das 7 palavras, né, e também tem essa questão dessa procissão de Nossa Senhora das Dores, que é muito comum mesmo, né, padre? Sim, a procissão do depósito, a procissão do encontro. Então a gente faz as análises, né, tem
Tem as 7 dores de Nossa Senhora. Cada dor tem até algumas imagens de Nossa Senhora das Dores, tem aquelas adagazinhas, né, ou faquinhas ou espadas, né? Lembrando, né, a profecia de Simeão. A espada lhe transpassará a alma, né? Então tem ali as 7 dores que ela vivenciou com o seu filho. Sim. Tanto as quedas, né, as perseguições, aquilo que ele sofreu no deserto, até o cume da cruz, onde ela ficou aos pés da cruz com Cristo, vendo o seu filho morto. Depois, a última dor, ela pega o filho no colo, né, o descimento de Jesus da cruz. As 7 palavras de Jesus, são pegando o Evangelho, são aquelas 7 palavras que ele disse, né, quando estava na cruz. Desde quando falava com o bom ladrão, sim, quando falava com o outro ladrão, quando falava com o pai, o porquê me abandonastes, e no final, Pai, eu entrego o meu espírito. Né? Então, é sempre meditando em torno do sofrimento, né? Sempre meditando naquilo que Cristo sofreu, né? Que lembrando que foi por nós, para que nós interiorizássemos isso conosco. Né? Eu também tenho que sofrer isso, eu tenho que entender um pouquinho do sofrimento de Jesus para sofrer com ele também, e depois ressuscitar com ele. Com certeza. Já vou passar algumas perguntas aqui, padre. Olha, tem pergunta, hein? Tá preparado? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Boa tarde, Vanessa e padre Jefferson. E sua bênção, padre. É a Fabiana de Jacareí. Ô, Fabiana, tudo bem? Quanto tempo? Ela diz aqui, como se confessar bem? Excelente pergunta da Fabiana. Sim. Por quê? Obrigado, agradeço você, Fabiana, pela participação, porque nós tivemos, graças a Deus, na última semana, um mutirão de confissões na nossa diocese, que fiquei sabendo que foi muito bom, muita gente aí, filas e filas, que bênção isso pra gente, nos enche alegria. Mas o povo tá pecando mais, então porque tá lotado? Não, porque as pessoas estão entendendo o significado da confissão, né, padre? Mas não acabou, né? As pessoas podem ainda buscar um meio de se confessarem, né? Isso, até eu ia dizer, é um ponto essencial, né? Pra gente viver bem uma Semana Santa, o começo, além da abertura do Domingo de Ramos, é a confissão. É buscar a conversão do coração. E como se preparar para a confissão? Primeira coisa, o exame de consciência. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não se preparam. Aí chega diante do padre, eu não sei o que falar. E fica pensando na hora. Não, hoje nós temos sites, temos livros, né, tantas coisas que nos ajudam no exame de consciência. Então pega lá o exame de consciência, avalia bem aquilo que te pesa a consciência. Tem muitos jovens hoje que confessam, né, e falam assim, padre, eu não sei se é pecado ou não, mas eu vou confessar. Mas espera aí, se a sua consciência não está cobrando, como que você sabe que você cometeu um pecado? Então eu tenho que saber. Sim. E outra, sabendo, eu tenho que me arrepender. Nós temos que ter a matéria do pecado para ser absolvido. E lembrando, não é só a matéria. Padre, pequei, mas eu tenho que estar arrependido também. Porque muita gente confessa o pecado, mas esquece do arrependimento. Então quando passa uma semana, está de novo confessando. E de novo na próxima, porque faltou o arrependimento e a mudança de vida. Então a primeira coisa para uma boa confissão é a preparação com o exame de consciência. Aquilo que de fato eu cometi, né, nos pecados mortais, os veniais também, se você lembrar, os pecados mais leves, né, já que está na fila da confissão, vai fazendo ali seu exame de consciência, anota no papelzinho. Tem padre que não gosta muito que a pessoa leia. Quando vão passar comigo, eu prefiro que até que anotem, porque às vezes na presença do sacerdote as pessoas ficam nervosas e acabam esquecendo. Então faz o exame de consciência. Tem gente que faz aquele exame de consciência geral, que pega desde a adolescência, se lembrou de um pecado lá da adolescência, traz também. Se a sua consciência está cobrando, coloca e leve para o padre. Padre, parece que é um pecado bobo, mas minha consciência está cobrando. Se a consciência cobrou, para você é pecado, é pecado. Você fez na sua liberdade, na sua vontade, está em plena consciência, a consciência acusa, leve para o sacerdote. Então, a primeira coisa, o exame de consciência. E a contrição, eu tenho que estar arrependido. E aí eu vou ao sacerdote. Né, padre? Eu acho que é importante isso, né? Porque às vezes a gente tá ali cobrando, a mente tá cobrando, mas é muito mais do que a nossa mente que tá cobrando, o Espírito Santo às vezes nos chamando, né? E a gente precisa estar, né? Eu falo que a confissão é realmente sentir-se limpo, né? É como se a gente realmente lavasse. É que nem quando a gente tá cansado, chega em casa, né? Sujo, da academia, toma um banho. Nossa, uma sensação tão boa, e a gente precisa ter esse olhar também, porque é um estar limpo de novo, né? E a gente precisa passar por isso, né? Vanessa, uma coisa interessante, as pessoas têm medo de confessar com os padres das paróquias, porque acham que o padre vai julgar. Gente, eu falo pra vocês, independente do pecado, né? Pode ser pecadinho, pecadão, né? Pecado que você tenha vergonha, né? O padre no confessionário não está para julgar. Né? Ali no confessionário, eu aprendi isso com o padre Vicente, foi meu formador na filosofia. Ele dizia isso para nós, e eu aprendi e trouxe isso para minha vida, né? No confessionário é o lugar da misericórdia de Deus, não é o lugar do julgamento, né? Ali é o lugar da misericórdia. Então venha, despeje ali os seus pecados, né? E a gente, né, em nome de Cristo, vai perdoar, vai, né, eliminar os seus pecados, porque é a graça que perdoa. É o evangelho do filho pródigo.
É. O filho volta, né, sujo com os pecados, com os erros, não volta nem por amor ao pai, porque estava com fome. A nossa alma tem fome de voltar. Tem. A nossa alma quer voltar. Sim. E o pai está disposto a acolher, independente do que você fez. O importante é que você voltou. Então, quando você fala dos números, né, que foi importante, a quantidade, né, nas filas de gente confessando, tem gente que estava com 20 anos sem confessar, 30 anos sem confessar, e eu ficava feliz. Né? Não porque a pessoa ficou 30 anos, mas porque ela voltou. Sim, né? sim. Louvado seja Deus que ela voltou para confessar. Então, para nossa igreja é um ganho muito grande. Né? Então, a gente também viu isso no Domingo de Ramos. Todas as igrejas cheias. Sim. Então, é um momento de renovação. É bonito isso. Com certeza. Então, é um momento muito rico. E é realmente isso, gente. Olha, acho que a gente precisa realmente, às vezes, parar de se preocupar. Mas, nossa, o que o padre vai achar? Não, ninguém tem que achar nada. Vai lá, confessa, é você e Deus e pronto, né? Eu falo, a gente às vezes fica muito preso a isso, ao que as pessoas vão achar. O importante é a sua consciência, você ir. Isso é o mais importante e é o que Deus espera de cada um de nós. André, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Depois do intervalo, volta aqui com as perguntas também. E vamos falar, minha gente, aí da quinta, sexta-feira santa, sábado, Páscoa. E você também continua interagindo conosco. Não saia daí. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, mas não é uma segunda-feira qualquer, é uma segunda-feira da Semana Maior, é uma segunda-feira da Semana Santa. E hoje nós estamos abordando este assunto, a importância de vivenciar cada dia, de nos prepararmos para esse período tão forte da nossa igreja, como nós podemos nos preparar, como nós podemos fazer algo diferente dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia, no ônibus, no transporte público, enfim, minha gente, nós temos que entender que é uma semana diferente e é uma semana que nos ajuda a tornar-nos diferente. Não é só dentro dessa semana que você vai ser melhor, não. A gente tem que exercitar nessa semana para continuarmos sendo pessoas melhores. Nosso convidado de hoje é o vigário paroquial da paróquia São João Batista de Jacareí, o padre Jefferson Oliveira, com muito carinho, hoje participando conosco aqui. Padre, tem bastante gente participando aqui, que bacana, olha só. Vamos ouvir aqui um áudio, André? Posso colocar aqui pra gente ouvir? Boa tarde, padre Jefferson. É a Márcia aqui do Galo Branco. Oi, Márcia. Da paróquia do padre Vicente, de Melo. Conheço a mãe, conheço o pai. Olha! Fui na sua ordenação. Que legal! Nós somos bons amigos espirituais, né? Que bom! Quero desejar essa Semana Santa, né? Uma semana abençoada, que nós possamos cada vez mais ser renovados pela graça de Deus, né? Pela graça do Espírito Santo na nossa vida. Possamos caminhar essa semana na santidade, no jejum, e estar preparando o dia que o Senhor vai morrer por nós e vai ressuscitar na Páscoa por nós, né? Amém. Obrigado, Padre Gerson. Belezinha. Obrigado pela sua vocação. Que bonito. E cada vez mais a gente ser abençoado pela sua graça. Que E o belezinha. Padre Francis está bem? Graças a Deus. O Padre Francis está ótimo na paróquia São Francisco, vizinho da São João. É, minha Obrigado, paróquia. Márcia. Deus abençoe. Que lindo, né? Sua paróquia de origem, né? Galo Branco? O Galo região ali, né? é da região, né? A minha origem é o Galo Branco, é a São Benedito, e ela mora no Galo Branco, mas participa da Imaculada Conceição, que é vizinho, que é no Eugênio de Melo. Mas é quase tudo junto ali. Que legal. Padre, tem mais participações aqui. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Padre Jefferson. Passando para agradecer ao padre por toda a doação entregue em seu ministério. Obrigada por todo esclarecimento nesse momento tão importante para todos nós. Deus abençoe. É a Geisa de Jacareí, padre. Que maravilha. Deus abençoe, Geis. Um abraço. Um abraço pra Geisa aí, o esposo Emerson, o pequenininho Theo, coisa mais linda. Padre, tem mais gente querendo participar com a gente aqui. Deixa eu ouvir aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Ô, Sua Marcos. bênção, padre. Olha, essa Deus semana abençoe. é uma expectativa, eu fico numa ansiedade, sabe por quê? Porque vivenciar e experimentar essa graça que Deus nos dá, de poder seguir os passos de Jesus e entender esse grande amor dele por nós, nossa, é maravilhoso. Eu fico muito ansioso, eu não perco uma. Ai, que bênção. Aqui em casa a gente não tem feriado, a nossa sexta, o nosso sábado é dedicado à oração mesmo, o sábado, não vejo a hora daquele grito de aleluia, né? Ressuscitou, é maravilhoso. Mas, Vanessa, mesmo assim, olha, ontem quando eu estava descendo da missa, quando estava vindo da missa, e eu encontrei com uma jovem, ela perguntou para mim o que era que estava acontecendo, aquelas pessoas com aquele matinho na mão, o que estava acontecendo, porque era uma multidão que estava vindo embora, né?
e aquela jovem perguntou, eu fiquei assim pensando, poxa vida, do bairro, mora ali e não tem o conhecimento do que está acontecendo, sabe? Então a gente precisa ainda evangelizar muito, tem muita gente ainda que não tem o conhecimento ainda disso que foi desse acontecimento da Semana Santa. Mas nós estamos em oração e vamos continuar firme. Um abraço. Outro é o Marcos Lira aí do Morumbi. Nossa, que bonito isso, né, padre? Ele aborda duas questões, né? A questão aí da ansiedade e tal, mas dele falando que para a família não é feriado. Eu acho que eu gostaria que o senhor comentasse isso também, sim, que é importante. E também sobre essa questão, né, da jovem lá no bairro vendo. E é exatamente isso, é o nosso papel. Muitas vezes a gente espera do padre, né? Espera do outro. Mas é fulano que tem que evangelizar, né? Será que você não tem que evangelizar dentro da sua casa, na sua família, né? Aquele almoço da Páscoa, lá você não tem que falar alguma coisa? A gente tem que ter esse olhar também, né? Exatamente. Então, primeiramente que Sexta-feira Santa, né, Semana Santa, não é feriado, não é tempo de descanso, pelo contrário, é tempo mais de intensificação de oração. Se eu rezava um pouco, agora eu tenho que rezar mais, né? Silêncio, a busca por Deus, a busca por vivenciar melhor isso. Então não é feriado, né? Para nós é uma vivência, o ápice da nossa fé, né? Cristo vai morrer e vai ressuscitar. Então tem essa ansiedade, tem esse sofrimento, mas tem essa ânsia, né, por aquilo que vai acontecer de extraordinário, né? A ressurreição não para na cruz, né? Tem a glória ali. E infelizmente muitas pessoas ainda não sabem. Eu sei que tem muitos dados, né, que graças a Deus o catolicismo aumentou, deu um boom de milhões, né? Graças a Deus. Porém o ateísmo, né, o agnosticismo também vem crescendo, né? A busca, às vezes o desinteresse pela fé, e parte, na verdade, pode ser até por razões do sacerdote, da sua missão, que às vezes nós não vamos, né, não somos tão exemplo de igreja em saída como nos pede o Papa Francisco. Às vezes ainda nos seguramos nas nossas paróquias ali, não fazemos muitos projetos missionários. Porém, vai também do cristão, né, o evangelizar. Parece que a gente estacionou. Eu busco a minha fé e o importante sou eu. E, na verdade, não. Nós somos convidados, né, a lançar o evangelho, a lançar as redes. Todo batizado é convidado a anunciar. E, infelizmente, a gente acabou deixando um pouquinho isso de lado. Parece que a busca pela religiosidade pessoal, né, deixou de ter esse caráter mais comunitário, de preocupação com o outro, com a fé do outro. A minha fé é que importa. E, na verdade, o convite a ser igreja, a ser comunhão, né, é estarmos juntos, vivenciando tudo isso. Então, quanto mais gente evangelizar, né, a gente alcança mais jovens. E outra coisa importante, o testemunho. A palavra, ela arrasta sim, mas não como testemunho. Então, às vezes, os jovens se afastam, porque nós também somos responsáveis por isso. Aí entra outro caráter, né? Às vezes você pai, você mãe, vai na igreja sempre, né, tá no grupo de oração, tá em algum movimento, e os filhos de vocês acabam desistindo disso. Meus filhos não querem participar. Mas como eu estou sendo dentro de casa? Será que esse Cristo que eu trabalho na igreja, esse Cristo que eu mostro dentro da igreja, eu estou levando ele para o meu trabalho, para a minha família? Porque há uma contraposição. Aí eu rezo bastante dentro da igreja, quando chego em casa eu sou outra pessoa. E cadê esse Jesus que eu estava adorando lá, que não trouxe para casa? E aí quando um jovem se depara com isso, com essa falta de testemunho, mas que Jesus que é esse então que ela fala tanto, que meu pai fala tanto, mas dentro de casa que ele é outra pessoa? Ele não age assim como ele age na igreja. Então isso acaba afastando o jovem. Então essa conversão, inclusive, tem tudo a ver com a Quaresma, sim, e com a Semana Santa. A conversão tem que ser verdadeira. O Jesus que eu prego na igreja, eu tenho que pregar em casa, eu tenho que buscar viver isso em casa. É uma conversão do coração, a metanoia, né? A conversão de mentalidade. Então isso é importante. Isso atrai. Quando as pessoas olham para nós, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, as coisas caminham juntas, nossa, de fato tem sentido. Agora, se eu prego uma coisa e vivo outra, a gente acaba criando um estereótipo, acaba criando um personagem, e as pessoas sabem que não é verdadeiro. Sim. E acabam não sendo atraídas por esse Cristo, né? Então é triste, é um movimento triste, mas acontece. Com certeza. Padre, agora, antes das próximas perguntas aqui, que tem bastante, quero ver eu dar conta de tudo aqui, André. Segura o relógio aí, por favor, André. Vamos falar sobre a Quinta-feira Santa. Falamos de segunda, terça e quarta, né? Como o senhor disse, cada paróquia, cada comunidade tem a sua vivência ali, né? Sempre diante dessa questão das 7 palavras, né? Da Nossa Senhora das Dores ali também, dessa reflexão. Mas Quinta-feira Santa é aí, vamos dizer... A abertura do Tríduo Pascal. Abertura, o pontapé inicial para aquilo que a gente tanto espera, é isso? E na quinta-feira, nós temos 2 celebrações marcantes. A primeira na parte da manhã. Algumas dioceses fazem na quarta. Inclusive, acho que a instrução, né, da igreja até apresenta na quarta-feira
como opção. Mas a nossa diocese faz na quinta, como outras dioceses também fazem na quinta-feira, na parte da manhã, que é a missa da bênção dos santos óleos, que são os óleos que serão utilizados no batismo, na crisma e na unção dos enfermos, e também a renovação das promessas sacerdotais. Os padres fazem a sua renovação nessa missa. É uma missa muito bonita, Sim. por sinal, e pouco participada pelo povo, pelo horário, porque ela acontece na quinta-feira de manhã que as pessoas estão trabalhando, Sim. né? Então, assim, quem pode participar é uma riqueza imensa. Então, você que está nos ouvindo, né? Este ano, mais uma vez, será na Catedral São Dimas, aqui pertinho da Rádio Canção Nova, nossa né? vizinha aqui. E vai ser transmitido também Sim, pela Rádio Canção sim. Nova. Então, participe desse momento conosco, é muito bonito a celebração. E aí depois tem o momento da noite, que aí é a instituição da Eucaristia. E aí que aí começa, de fato, né? Jesus vem nos ensinar que amar é servir. Primeiro o serviço, ele abaixa-se, né? A gente tá falando do Nossa, lava-pés, é lindo demais, né? A importância que tem o gesto do lava-pés. Não é um gesto obrigatório, tem padres que não fazem o lava-pés o símbolo, né? O símbolo do lavar os pés. Mas é tão catequético isso, Nossa, é demais. tão bonito, né? Onde mostra o Jesus que se abaixa para lavar os pés. Ele que se coloca para servir. Eu não venho como aquele que é servido, mas como aquele que serve, né? Ele que é rei se abaixa, né? E nos ensina, façam o mesmo. Fazei uns aos outros, vocês também, né? Nos ensina que amar é servir. Isso é uma grande riqueza deste dia. E depois termina esse dia também, né, ali instituindo a Eucaristia, né, entregando o seu corpo de fato, né, fazer isso em memória de mim, corpo e sangue, né, que depois para nós, né, é o ápice da nossa fé, é o que nós comungamos toda a Santa Missa, o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então é muito importante, uma celebração bonita, muito rica, né, que deve ser bem preparada. Então esses 3 dias que antecedem é tudo para preparar o nosso espírito para quinta, sexta, sábado e domingo. Lembrando, quinta, sexta e sábado é uma única celebração. Pois é, né, padre? Então isso é muito importante, né, lembrar. É importante participar da Quinta-feira Santa. Eu tenho que participar dessa missa porque é uma única celebração. E ela vai terminar ali no sábado santo, né, a missa do Fogo Novo. Então é tão importante, né, quando o padre fala isso, porque às vezes a pessoa vai na quinta-feira, aí vai na sexta, mas não vai no sábado, ou pula um dia. Você vai ficar perdido ali. Você pode até lembrar que ano passado foi assim, mas você talvez nem se situe, porque é como se pulasse, né? Eu falo que é começo, meio e o fim, então a gente precisa das etapas ali, né? Então a gente tem que ter essa noção. Inclusive, padre, a gente comentava sobre a questão da quinta-feira, né? Esse ato do lava-pés, né? Eu falo que a Semana Santa, ela nos traz muitas reflexões, assim como o período quaresmal também, né? Mas o padre Jefferson, gente, para quem não vai à missa dele, eu vou contar agora aí, padre. Ele sempre coloca algumas palavras pra gente ali que marca, né, aquela missa, marca o evangelho, marca ali a liturgia daquele dia. E eu consigo visualizar isso muito claramente na Semana Santa. Se a gente avaliar, por exemplo, a Quinta-feira Santa, né, é claro que todas as dimensões, a questão da Eucaristia, mas olha pra você ver a humildade, o perdão, Exatamente. né? Nossa, gente, é muito emocionante. Eu fico muito emocionado quando vejo ali o padre, às vezes lavando o pé, um senhorzinho, ou uma senhorinha, ou uma criança, uma pessoa que deve pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou digno de estar aqui, Sim. alguém lavando os meus pés. E é exatamente isso, a gente tem um olhar diferente sobre o outro, né? Que nós não somos mais do que ninguém, né, padre? Exatamente, é o servir. É. Independente de quem. Eu sou convidado a me doar pelo outro, a baixar-se pelo outro, sabe? Porque às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, né? A gente tem algum cargo, a gente tem alguma posição social, a gente acha que a gente é melhor que alguém e na verdade não. Aquele que é maior que todos se abaixou para lavar os pés. Né? Então nós somos convidados a fazermos o mesmo, né? É muito importante esse gesto, né? A gente aprende muito com Jesus, é uma catequese muito bonita. Com certeza. Ô padre, tem mais algumas participações aqui, vou colocar aqui. Boa tarde a todos da Canção Nova, benção, padre. Alain, do São Judas Tadeu de São José dos Campos. Padre, é errado olhar o mistério do dia e rezar contemplando o mistério somente, pois ainda não sei de cor, espera só um pouquinho que o nosso computador está apagando, não sei de cor cada mistério, então vejo, por exemplo, mistério glorioso e rezo o primeiro mistério glorioso, segundo mistério glorioso, terceiro, e daí por diante. É errado isso? Excelente semana a todos. Mas você reza o mistério glorioso só falando glorioso, sem contemplar o mistério? Isso. Então, na verdade, como eu digo, né, o importante é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Se eu consigo fazer isso no Rosário da Madrugada, se eu consigo fazer isso 9 horas da manhã, 9 horas da noite, o importante é conectar-se com Deus. Só que as pessoas esquecem de um ponto essencial do terço,
Claro que né, no terço, nas Ave Marias, é a vida de Jesus, né? É o verbo que está no ventre de Nossa Senhora, é cristocêntrico. Mas o principal é a contemplação dos mistérios. Pode continuar rezando, mas faz uma colinha, pega no celular, porque o importante do terço, além das Ave Marias, é contemplar. E muitas vezes a contemplação do mistério, que é aquilo que é bíblico, fica de segundo plano. Eu falo mistério gozoso, né? A anunciação do anjo a Nossa Senhora. Ave Maria cheia de graça, nem contemplei o que o anjo falou, nem contemplei, né, aquele mistério, né, Nossa Senhora que vai gerar o Filho de Deus, como que foi, como se deu, né, esse mistério, como que ela sentiu, aquilo que eu quero que nosso Jesus seja gerado também em mim. Sim. Tem toda uma reflexão do mistério que passa despercebido. O ponto mais eficaz, né, o ponto principal do Santo Terço são a contemplação dos mistérios. E a gente esquece disso. Né? Mas, meu querido Alan, pode continuar rezando até você aprender, né? Vai exercitando, faz uma colinha, lembrando sempre que o importante é contemplar, mas mais do que somente contemplar, é falar com Deus. Independente da oração que você faça, tem vários tipos de terço, mariano, bizantino, da misericórdia, leitura bíblica, tem lexo divina, várias coisas que você pode se conectar com Deus. O importante é falar com Ele. Com certeza. E não para, porque você está no caminho certo, né? Exatamente. Já é um caminho. Padre, vamos lá. Sexta-feira Santa, né? E aí eu já quero fazer uma pergunta para o senhor. Dentro da sua vivência aí como sacerdote, mas também quanto seminarista, diácono, ou mesmo como membro da igreja, né? Eu comentava com o senhor antes de começar o programa, eu me lembro quando eu era criança, quando chegava a Sexta-feira Santa, minha gente lá em casa, nem o cabelo a gente podia pentear, porque era um dia realmente de silêncio, de reflexão. Várias coisas a gente não podia fazer, limpar a casa, jamais. Era um momento realmente de silenciar, de estar junto. O senhor percebe, não estou dizendo que não é para ninguém fazer nada, gente, estou dando só um exemplo aqui, mas o senhor percebe que as pessoas nessa correria do dia a dia, às vezes, trabalha a semana inteira, é o único dia que eu vou ter folga, entre aspas, né? A gente falava aqui, não, eu tenho que fazer as coisas. As pessoas acabam se perdendo o sentido real da Sexta-feira Santa, nesse barulho do mundo. Esquece de silenciar para um dia tão importante? Muitos tratam como feriado. Então você vê muito, a gente passa nas ruas, música alta, algumas músicas que já, né, a letra nem condiz com a nossa fé. Nem música, né? Então, exatamente. É um dia de silenciar. As pessoas estão perdendo esse respeito. Né, estão perdendo, né, o sentido da fé. Mesmo os católicos, sim, que às vezes tratam como feriado, como um dia de descanso, né, é um dia para você silenciar, um dia para os antigos, né, guardavam muito isso, como você bem disse. Não podia pentear cabelo, não podia fazer nenhum tipo de comida até meio-dia, não podia comer nada até meio-dia, não podia varrer casa. Era o jejum real mesmo. Era o jejum real mesmo, né? Então era muito levado a sério pelos mais antigos. As coisas foram modernizando ao ponto de que as pessoas foram se esquecendo. Por que eu estou vivendo isso, né? A gente tem que lembrar, mais uma vez ressaltando, é o dia que Cristo morre por nós. Sim. A morte de Cristo acontece na sexta-feira. Não é um símbolo, não é feriado. É a morte do nosso Salvador, é um dia de resguardo, um dia de luto. É um dia que o Senhor está se doando verdadeiramente por mim e por você. E deveria ser levado a sério. Né? Imagina a pessoa que você mais ama, carnalmente falando. Não que Jesus não seja carnal, mas talvez uma referência para você pensar. Aquela pessoa está morrendo hoje. Você faria um churrascão? Você colocaria uma música alta? Né? Não, pelo contrário, eu choraria. Né? Eu me sentiria a dor dos meus familiares, dos meus amigos, juntos ali, para velarmos essa pessoa que acabou de falecer, que eu tanto amo. Quem nós amamos maior nesse mundo, que nós deveríamos amar, é Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Cristo é Deus, Deus Filho, deveríamos amá-lo sobre todas as coisas. Então Ele está se doando por nós, está morrendo por nós. E às vezes eu estou ouvindo uma música, estou fazendo uma coisa, falando uma bobeira. É um dia de resguardo. É um dia de silenciar, um dia de fazer jejum, né? Lembrando que a abstinência de carne, a igreja ela orienta, né, 2 dias que são essenciais, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Lembrando que todas as sextas do ano também a igreja convida com uma abstinência, mas na sexta-feira santa é obrigatório, né? Não comer carne vermelha, né? Nem frango também, né? Às vezes as pessoas comem peixe, também não é para fazer uma bacalhoada, porque as pessoas confundem, né? Exatamente, é dia de jejum, é dia de coisa, né, mais leve. Lembrando, é um dia de penitência. Cristo morreu por nós, Cristo morre por nós nesse dia, né? Então nós temos que ter esse coração contrito, da dor, do sofrimento, de quem está se doando por mim, por meus pecados. Sim. Não foi em vão, né? E nós temos que ter essa consciência que às vezes, infelizmente, muitos não têm. É como se a gente enfiasse mais uma faquinha ali, mais uma adaga no coração de Jesus. Né? Poxa, tá se doando e eu não tô nem aí. Né? A sexta-feira santa tá passando, tô pecando do mesmo jeito, não tenho uma conversão, não tenho nem sei o que é isso. Minha mãe vai, eu vou na missa, saio do mesmo jeito, beijo a cruz e volto e tá tudo certo. Não, o Salvador, né, morreu por mim.
né? O Jesus morreu. Então é esse sentimento que tem que estar no nosso coração. Com certeza. E Padre, o senhor comentou sobre a questão do beijamento da cruz. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também, e até também que é o único dia que nós não temos missa, né? Isso. Lembrando, né? É uma única celebração, da quinta até o sábado. Então nós temos a ação litúrgica, que às 3 horas, geralmente acontece às 3 horas da tarde. Então não vamos dizer, né? Vou na missa lá na sexta-feira. Não tem missa na sexta-feira santa. Na verdade, né, são poucos sacramentos que acontecem na sexta-feira santa. Né, no caso, a confissão. Algumas paróquias atendem confissão na sexta-feira santa, né? Algumas da nossa diocese. Muitas não vão atender por causa do multirão, mas geralmente não se faz nenhum sacramento, porque Cristo morreu. Nós comungamos na sexta-feira santa, na ação litúrgica, né, a partícula, né, o corpo de Cristo que já foi consagrado na quinta-feira, não tem consagração neste dia, então é o único dia no ano que não tem a missa, né, de fato, nenhum lugar do mundo tem a missa na sexta-feira santa, né, e é o momento que Cristo se faz presente, né, ali, como se fosse o sepulcro. Cristo morreu por mim. Né, e agora estou velando, por isso que não tem a consagração nesse dia. E é muito bonito. E aí nós temos a veneração da Santa Cruz, a adoração ou veneração do lenho da cruz. É o trono que a gente fala, né? Jesus precisou passar pelo trono da cruz para chegar no trono da glória. Né? Então, aí por isso que nós veneramos, foi pela cruz que Cristo alcançou a salvação, pela cruz que a salvação chegou a nós, e depois veio a ressurreição. Por isso que nós veneramos a Santa Cruz, foi por ela. A partir de Cristo, a cruz já existia como tortura, no Império Romano, mas com Cristo teve outro significado. A nossa salvação veio por meio dela, porque o Salvador morreu numa cruz. Né? Então por isso que nós a veneramos. E interessante também, Padre, acho que, né, a gente falar em relação à questão desse silêncio também, né? Ali quando termina a quinta-feira, a gente já vê ali, né, o altar ali sendo descoberto. Há um clima diferente, né? Como diz a canção, há um clima diferente, né? Então na sexta-feira também, né? A gente tentar manter esse silêncio, às vezes, né, o pessoal já sai ali falando, aquela barulheira, conversando. Não, né, gente? É um momento, aquele silêncio em casa, vamos manter ele também, né, Padre? Isso, começa na quinta-feira santa, o desnudamento. Então, no fim da celebração, não tem a bênção final na quinta-feira santa, porque a bênção vai ser dada só no sábado, né, no fogo novo, né? Então, não tem a bênção final, é desnudado o altar no sinal de luto. Né? Cristo vai morrer, né? Cristo está sendo levado para a morte. Depois começa um momento de que vai as espécies, né, consagradas para um depósito. E nós fazemos o nosso momento de veneração, de velar Cristo ali. Então é importante lembrar que quando nós estamos também, né, até na formação nós aprendemos isso, ali velando Cristo na Eucaristia, que na quinta-feira santa até na sexta-feira, que tem a vigília, né, que nós fazemos a vigília. E é engraçado que essa vigília, o sábado santo também, as pessoas esperavam a noite toda. Na quinta-feira tem essa veneração, esse cuidado, esse velar Jesus da Eucaristia. Não é adoração. A gente tem que lembrar disso, nós não colocamos Jesus no ostensório, na verdade é a Eucaristia que está sendo ali velada. Então é um momento de interiorização, de silêncio, de músicas que remetem, Cristo, né, vai morrer por mim, né, eu estou aqui sofrendo com Cristo, né, nesse momento de quinta para sexta, e sexta-feira acontece a morte. Bacana. Registrar aqui mais uma participação, tem um áudio aqui agora que eu olhei as horas, segura aí, André, vamos lá. Boa tarde, Vanessa. Oi, Vanilda. Parabéns pelo programa. Obrigada. Benção, Padre. Deus Por mais abençoe. que a gente esteja na caminhada cristã, sempre tem algumas dúvidas, né? Sim. Então, ainda bem que tem a programação para poder a gente ficar antenado e saber das informações corretas durante o período quaresmal e também na Semana Santa, né? Parabéns por tudo. Obrigada, Vanilda. Essa é a nossa intenção, né? A gente tirar um pouco das dúvidas aqui. Boa tarde, Vanessa, Padre Jefferson, como é bom ouvir vocês. Amei a explicação sobre a importância da contemplação dos mistérios. É a Priscila Duarte, aqui da Catedral São Dimas, Padre. Maravilha. Legal. Deus abençoe. Padre, sexta-feira santa, então, vamos para o sábado santo, que Sim, é só também... uma coisinha, Opa! Na sexta-feira santa, às vezes à noite, nós temos as procissões, a procissão do enterro, né, nós temos a procissão do Senhor morto. Então, lembrando, gente, o ápice, né, é a ação litúrgica. Participei ali, né, do momento com a Eucaristia, ainda que não tenha consagração, do beijamento da cruz. Aí cada paróquia vai se direcionar por uma ação que vai remeter também a esse momento. Então é importante estar com o coração aberto e não se preocupar tanto com a encenação, né? Porque às vezes o foco nosso, eu tenho que participar logo daqui para ir para a encenação. Não, você tem que participar bem às 3 horas da tarde. O ápice da liturgia
é às 3 da tarde com ação litúrgica. As outras coisas são para a liturgia, é um acréscimo na nossa vivência espiritual, mas o principal é às 3 horas da tarde, né? E participe, se você puder ir na encenação, ir na procissão do enterro, na procissão do Senhor morto, ajuda a vivenciar esse momento de luto. Então participe com a sua comunidade, é importante participar também. Nenhuma substitui a outra, né, não, padre? Não. E o Sábado Santo, então, padre? Sábado Santo, geralmente nas paróquias tinha uma tradição antiga, né? Que tinha, na parte da manhã tinha a malhação do Judas. Ah, nossa, é verdade. As em pessoas Minas ainda tem, né, André? Nossa, malhavam Judas, né? Coitado do Judas, mas malhavam Judas. Depois tem toda uma explicação sobre uns preconceitos contra os judeus, que foram os judeus que, por isso Judas, né? De judeus que acabaram crucificando Jesus e por isso queriam matá-lo. E aí tem a malhação do Judas. Mas geralmente não tem nada na parte da manhã, que seria um momento propício para algumas paróquias, até favorecerem ali um momento de oração com a catequese, alguma atividade com as crianças, né, que ajudasse a viver essa preparação para a vivência do fogo novo, que aí é o ápice, né, a festa da ressurreição, onde Jesus é a luz que vem iluminar o mundo, né? Então Jesus é a luz que vem para nos iluminar, que aí tem o sentido do Círio Pascal. E aí que nós começamos, acendemos o círio, tem toda aquela abertura, né? O acendimento do fogo novo, que é muito bonito, né? Aí o padre, o diácono canta Eis a luz de Cristo, e vai acendendo a luz do povo, né? Cristo que com a sua luz acende a nossa luz, né? E nos convida a iluminar. Então aquele tempo de trevas cessou, né? A vida venceu, né? O bem vence o mal, a vida vence a morte, Jesus vence o pecado, existe luz. No meio, as trevas sanaram, não tem mais trevas, é a partir de Cristo. Esse é o simbolismo do Círio Pascal. O Círio Pascal simboliza Jesus Cristo, a luz do mundo, né? Então ele acaba entrando ali na porta da igreja, com as luzes apagadas, iluminando tudo. É uma celebração muito bonita. Linda mesmo. Tem as 4, na maneira mais reduzida, 4 leituras, 4 salmos, na maneira completa, 8 leituras, 8 salmos, para vivenciar todo o mistério da vida de Cristo, né, que termina ali com a ressurreição. Então é uma experiência única, é muito bonito, né? Então você que está voltando para a igreja agora, não deixe de participar, né? E não se preocupe com a hora. Lembrando disso, para celebrações, para o nosso programa tem hora, mas para celebração não, para Jesus nós não podemos ter reservas. Sim. A gente aprende isso com o evangelho de hoje, né, que a Maria, ela despeja metade do vidro de perfume, né? Sim. E aí depois é questionada por Judas. Ela não tem reservas. Para Cristo nós não podemos ter reservas. Vamos com o coração aberto para vivenciar cada momento, ouvir cada palavra, cada salmo, cada leitura e experienciar mesmo esse momento de renovação, de ressurreição. Sofremos com Cristo e vamos ressuscitar com Ele. Ele que é a luz do mundo para iluminar o nosso coração. Padre, mais uma pergunta antes da gente encerrar. Certo. Fui lá na missa do sábado, padre, já proclamamos lá, Jesus ressuscitou. Não precisa ir na missa no domingo, então? Tem que ir na missa de domingo. Tem que ir, Tem que ir, é importante. É o primeiro domingo da Páscoa. Então aquilo que todos nós preparamos para celebrar a festa da ressurreição vai acontecer o ápice no sábado santo, né, que já é domingo litúrgico, mas é importante participar do primeiro domingo da Páscoa. Tudo vai fazer sentido. A partir de agora, Cristo está ressuscitado, né? Ele vem nos contagiar, venceu o pecado e a morte. Somos contagiados com essa alegria. Então essa alegria do sábado santo agora, vamos festejá-la no domingo. Então é importante participar sim. Padre, tem várias perguntas ainda, meu Deus, não vai dar tempo. Mas só uma aqui rapidinho. Na parte da manhã, no sábado, continua o silêncio? Daí não podemos ainda comer carne? Uma dúvida que tenho. Geralmente é na sexta-feira, né? Se você quiser continuar com esse jejum, porque o ápice da celebração vai ser no período da noite, quando Cristo, de fato, luz do mundo, entra e ressuscita, ok, bacana. Mas a abstinência de carne é na sexta-feira santa somente, né? Aí vai da sua consciência, né? Então, e claro, é um momento festivo, mas ainda Cristo não ressuscitou na parte da manhã. Né? Ele vai ressuscitar na parte da tarde. Então, se você puder resguardar, por isso que é importante fazer uma atividade com as crianças, a um terço, uma via sacra, se possível, ou na sexta-feira de manhã e até no sábado também. Sim. Lembrando que a ressurreição, ela vem na noite de sábado para domingo. Por isso a missa da vigília pascal, que isso que eu ia dizer, né? Antigamente a vigília demorava a noite toda, do sábado e terminava no domingo. Então as pessoas emendavam uma coisa na outra. Agora com o nosso tempo mais corrido, né? Geralmente termina meia-noite, 11h30, dependendo da paróquia. Algumas em Minas 1h da manhã, né? O sábado santo, a missa do fogo novo. Então é nesse momento que a gente contempla a ressurreição. Então antes desse horário, ainda assim permanece o silêncio, a expectativa. Agora é a expectativa do túmulo vazio. Eu vou entrar, Jesus não estará mais, o seu corpo não estará mais lá, ele ressuscitou. Então a gente cria esse momento de expectativa, ainda no silêncio, para a explosão ser no sábado santo.
Bacana. Padre, preciso encerrar aqui, mas eu vou fazer essa pergunta, eu ia segurar, André, me perdoa, mas é só a próxima, por favor. É que eu acho que é muito importante, porque é uma questão que muitas pessoas podem estar se questionando. Boa tarde, eu estou sem falar com a minha sogra, posso continuar recebendo a Eucaristia? O que ela me falou me machucou muito, desejou até minha morte. Eu tento de todo jeito ser amiga dela, mas não consigo, não dá mais. Eu sou muito miserável para perdoar, não consigo. A pessoa não se identificou, também não iria identificar. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra para essa pessoa, porque eu acho que muitas pessoas, talvez não seja a sogra, mas seja alguém, está passando por essa situação, né, padre? É uma semana propícia para isso, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que, né, a nossa conversão começa de dentro, né? A gente pede perdão para Deus o tempo todo e Deus sempre está disposto a nos perdoar. Independente dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus sempre está disposto a nos perdoar 70 vezes 7, né? Infinitamente. Ele age com misericórdia e nos convida a fazermos o mesmo. Eu sei que o coração pode estar ferido, o coração pode estar magoado, né? Só você sabe o que você sofreu, né? Com as palavras da sua sogra, ou outras pessoas que estão nos ouvindo que também têm sofrido, né? Alguma dor, alguma mágoa, brigou com algum parente, está sem falar com algum parente. Mas quando você for à missa, quando você for à Capela do Santíssimo, quando você rezar, fala: Senhor, amolece meu coração, que eu consiga perdoar, né? Jesus nos convida a fazermos isso. Não podemos guardar mágoas, porque às vezes, Vanessa, o que acontece? A gente vai guardando mágoas no nosso coração, guardando pesos, pedras, o nosso coração endurece, a pessoa que nos fez o mal até já esqueceu. Ela nem lembra que ela me ofendeu, me trata da mesma maneira, ou às vezes não quer nem falar comigo, e nem lembra do mal que ela fez, e eu adoeço. Eu começo a guardar ressentimentos, a minha vida não vai pra frente, porque eu fico presa em coisas de 10, 15, 20 anos atrás, não consigo perdoar, e a pessoa está conseguindo a vida dela e eu com essa mágoa, com esse rancor. Então o convite é o perdão, sobre ela participar da Eucaristia. Lembrando, o pecado de ter te xingado, desejado a sua morte, por exemplo, que foi esse caso que ela leu para nós, né, que a Vanessa leu, quem desejou o mal com ódio foi a sogra. O pecado é dela, de desejar a morte de outra pessoa. Você foi a vítima da situação. Claro que eu não sei como que foi todo o que gerou essa situação, todo o contexto, né? Mas dentro dessa fala apenas. Então você comungue Jesus. Confesse, procura uma confissão, fala do seu sentimento de angústia, de aperto, às vezes a falta de não conseguir perdoar, mas vai tentar, né? Procure, confesse, comungue, né? E fala para Jesus na Eucaristia: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a reconciliar. E lembrando, até falava isso com a Vanessa também, quando nós perdoamos alguém, não quer dizer que a gente tem que ter a pessoa próxima a nós, né? Eu perdoei, padre, tem que ser minha melhor amiga, agora eu vou chamar ela para sair, vou no cinema com ela, chamar pro chazinho da tarde, vai ser madrinha dos meus filhos. Não, né? Claro, se a situação permite isso, tudo bem, mas do contrário, o que você precisa apenas é dar o perdão. Não precisa da pessoa estar próxima a você, não precisa chamar ela para dentro da sua casa. O importante é você não carregar mais os pesos. Olha, Deus, toma conta dela, eu não quero me aproximar, mas eu não sinto raiva, não sinto ódio, não sinto rancor. É cada um no seu canto e tá tudo bem, a vida que segue. Eu não posso nutrir esse ódio que me divide, né? O diabolos, o divisor, o que me afasta, o que me faz desejar o mal do outro. Isso não, isso é a falta de perdão, né? Ela nutre isso em nós. É do contrário, nós temos que torcer para que o nosso coração não guarde essa mágoa e que a graça de Deus toque. E de fato eu consiga perdoar e cada um segue a sua vida da melhor maneira possível. Com certeza. E estamos num tempo propício para isso, então busque o quanto antes, né? A conversão, busque o perdão. Jesus morreu por todos os nossos pecados, se entregou por inteiro. Até nesse exemplo que ela está dando, né, uma relação com a sogra, é um sacrifício. Sim. Eu sempre digo nos relacionamentos, quando eu vou falar com algum casal ou famílias, é necessário às vezes dar um passinho para trás para ganhar 2 para frente. Com certeza. Então é morrer pro nosso orgulho, pro nosso ego. Há muitas razões que nós temos. Peraí, eu sei que eu tô certa, mas eu vou ter que abrir mão da minha certeza para que eu promova um bem maior na minha família. Então vale a pena dar um passinho para trás para ganhar 2 para frente, porque Cristo nos ensina assim, é por Jesus, é por algo maior. Com certeza. Padre Jeff, a gente ficaria a tarde toda aqui conversando, mas enfim, preciso encerrar. E para encerrar, eu queria pedir que o senhor deixasse uma bênção aos nossos ouvintes nesse dia tão especial. Claro, minha querida. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou, que participou conosco. Perdão por aqueles que nós não conseguimos responder as perguntas, mas eu estou aqui como em nome da igreja, né, tentando ajudar, esclarecer algumas dúvidas sobre viver bem a nossa Semana Santa. Vou dar uma bênção especial para vocês nesse início, nessa segunda-feira santa. Então participe bem, de coração aberto, com um coração aberto à entrega de Cristo, sofrendo com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Lembrando, é uma conversão social e espiritual. Então vamos fazer esse esforço. É uma única semana no ano, vale a pena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada Semana Santa para todos. Vivam intensamente, que Deus os abençoe.
Amém. Obrigada, Padre Jefferson. Até Obrigado. a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Vanessa. Obrigado você, ouvinte. Obrigada a você que interagiu, participou conosco. Pessoal, Deus abençoe. O programa Abre Aspas agora vai voltar só... Nossa, vai demorar um pouquinho ainda para voltar, viu, André? Só dia 28 de abril. Sexta-feira nós não teremos, sexta-feira santa, segunda-feira também feriado. Na próxima sexta-feira, dia 25, a gente volta com o programa Abre Aspas. Deus abençoe, boa Semana Santa a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.